Aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Tinha prometido que ia falar sobre o 13º salário de forma mais completa e também falar sobre as férias, né? Então, vamos nós. Veja, tá se falando muito na mídia, a gente tem visto diversos jornais falando sobre isso, sobre aquilo outro, como vai ser pago o 13º, houve omissão legislativa, os legisladores trabalharam em toque de caixa, repique de sino e por isso esqueceram de tocar nesse assunto. Mas na verdade, o que existe é o seguinte: o 13º salário, ele já tem normatividade própria, definindo como seu pagamento deve ser feito desde 1963, 65, melhor dizendo, que é o ano do decreto, né? A lei que criou é de 62 e o decreto que regulamentou de 65. Veja só, lá é dito o quê? Que o 13º será pago com base no salário pago em dezembro, né? E diz também que o direito ao 13º ele é adquirido mês a mês de trabalho. Ou seja, se dentro do ano você trabalhou 12 meses, você adquire o direito a receber o 13º integral. Então, para que você saiba qual é a proporcionalidade, você sempre divide seu salário por 12, porque você adquire ele mês a mês, e a cada mês trabalhado, você adquire uma parte dessas 12. Quando chega no final, você tem 12 partes, e 12 partes é o todo, ou seja, você tem direito ao seu salário integral. No caso da pandemia, especificamente no que tange a suspensão do contrato de trabalho, suspensão é quando você para completamente de trabalhar, e o Ministério da Economia paga integralmente o seu salário, ou paga nas regras que foram previstas de pagamento, né? Quando você não recebe nada do seu empregador, não é? Você não prestou serviço, você parou de trabalhar. Então, pela norma que hoje existe, nessa situação, o seu empregador não lhe deve pagar, não é obrigado, pode pagar voluntariamente, mas ele não é obrigado a pagar mais do que a proporcionalidade dos meses em que você trabalhou. Ou seja, se você trabalhou 6 meses, se você trabalhou 8 meses, digamos que você teve 4 meses de contrato suspenso, você trabalhou 8, você vai pegar o seu salário, dividir por 12, multiplicar por 8, para que você encontre 8 dozeavos da sua remuneração, que é o valor que deve ser pago a você no 13º salário, dividido em 2 parcelas, ok? Mas aí vem alguns pensamentos, que aí o grande problema que está é justamente naqueles pensamentos que surgem nesse momento, na tentativa da velha expressão, vou me dar bem. E aí é onde a insegurança jurídica surge e as demandas judiciais acabam acontecendo. Algumas pessoas estão dizendo o seguinte: sim, mas na lei do 13º diz que o salário base referência é o de dezembro. Então eu vou fazer o seguinte: eu fico com o meu trabalhador trabalhando até novembro, e quando chegar em dezembro, eu dou uma redução salarial. Eu aplico uma redução salarial, faço um contrato com ele de redução salarial para reduzir 70%, então eu só vou pagar 30%, e aí ao invés de eu pagar o 13º integral, eu vou pagar o 13º só 30% do valor do salário dele, porque a referência é dezembro, eu só paguei 30%, então é 30% que eu devo pagar. Isso é um raciocínio totalmente distorcido, porque nós fazemos parte de um sistema jurídico que é completo, ele precisa ser interpretado como um todo. Quando esse pensamento de estabelecer dezembro como referência para o cálculo do 13º salário surgiu, é porque no nosso país a irredutibilidade salarial é um direito. Então em dezembro, não tinha como existir um salário menor do que de novembro, do que de outubro, do que do ano todo. Ou seja, a referência a dezembro é porque provavelmente é o salário mais alto. Então chegar e usar essa distorção é esquecer, inclusive, da previsão constitucional da irredutibilidade salarial. Ou seja, fazer isso é certeza de que está agindo errado e que provavelmente irá sofrer uma demanda judicial e será condenado a pagar, com custas, honorários, juros e tudo mais que é previsto na legislação. Então, não caiam na besteira de fazer isso com seus empregados. Aqui eu dou um recado específico para os empregadores. Então, com relação à redução de jornada,
com redução proporcional de salário, a meu ver, o 13º tem que ser pago integral. Não há na lei a previsão de pagamento proporcional para essa circunstância, em que o empregado tem valor fixo de salário, ganha salário fixo, digamos o piso do comércio, e no final do ano ele recebeu um 13º proporcional porque em 2, 3, 4 meses ele teve redução de carga horária. Essa previsão não existe. Então o salário deve ser usado como referência o salário normal daquele empregado. 13º calculado com base em média só é possível quando o salário do empregado for pago através de produção, de comissão, ou seja, quando ele tem já dentro da sua estrutura uma parcela variável, o que não é o caso de um empregado que tem o salário dele, que ganha um salário base e que não tem parcela variável do salário, ok? Então, redução de salário com redução proporcional de carga horária, na minha concepção, o 13º salário deve ser pago integralmente, ok? Vamos abordar agora então a questão das férias. Muita gente ficou sem entender que férias não eram essas, estavam sendo concedidas inclusive antes do período aquisitivo. Pessoas que tinham acabado de tirar férias, gozando férias logo em seguida e sem entender o que é que estava acontecendo. Na verdade, a medida provisória 927 autorizou que fosse feito isso. A ideia era antecipe as férias dos seus empregados, antecipe feriados, antecipe o que for, mas não os demita. Se utilize desses expedientes para poder manter os vínculos empregatícios. E para facilitar essas concessões, foi dito o seguinte: não precisa pré-avisar com antecedência anterior, basta dar o aviso com 48 horas. O empregado 2 dias depois já começa a gozar suas férias. Não precisa pagar antecipado também, como era previsto anteriormente. Paga no dia que iria pagar o salário normal. E o terço, para não sobrecarregar a empresa, em momento de pandemia, de fechamento de atividades econômicas, ele poderia ser pago junto com o 13º no final do ano. Então foi isso que aconteceu. Quem tirou essas férias nesse período e não teve o pagamento do terço, que acresce ao valor das férias, esse vai ser pago no final do ano junto com o 13º salário. Ok? É isso aí. Espero ter sido claro, ter esclarecido todas as questões. Me coloque à disposição para qualquer outra dúvida querendo. É só fazer a perguntinha aqui e a gente, dentro das possibilidades do tempo, vai respondendo. Ok? Grande abraço. Até mais.